E se eu te dissesse que tudo que acontece na sua vida hoje, a sua saúde, o seu financeiro, os seus relacionamentos, os seus bloqueios, não são causados pelo seu mundo exterior, e sim por duas palavras que você repete todos os dias na sua mente. Quer saber quais são essas palavras? Essas palavras são: eu sou. Isso mesmo. Agora vocês vão comigo desvendar o segredo dessas duas palavras. Então, deixa eu me apresentar. Olá, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje vamos falar sobre Neville Goddard e o poder da consciência. Nós vamos estudar capítulo por capítulo. Se inicia hoje essa jornada de conhecimento sobre o livro O Despertar da Consciência, de Neville Goddard. Eu achei relevante trazer esse livro, porque já que nós estamos estudando o curso do Ho'oponopono, que fala muito sobre expansão da consciência, sobre a realidade em que nós vivemos, então eu trouxe esse livro para poder ajudar a fazer com que vocês compreendam mais essa questão da realidade e da consciência, né? Então vamos para o vídeo, né? Eu vou contar uma história para vocês sobre Neville Goddard. Antes de adentrar um pouco do assunto do primeiro capítulo, que é sobre o Eu Sou, nós vamos conversar um pouco sobre Neville Goddard, né? Um pouco da história de vida de Neville Goddard. Então, quem foi Neville Goddard? Neville Goddard foi um professor influente, escritor, e ele estudou sobre a mente humana e o misticismo. E foi dentre esses dois assuntos que ele encontrou a sua vocação. Então, agora eu vou contar para vocês uma história, né, de Neville Goddard. Então, em Nova York, na década de 1930, em Nova York, um jovem imigrante, né, que veio da ilha de Barbados, ele se encontrava sem nenhum centavo no bolso. Ele migrou para Nova York e não tinha um centavo no bolso. Então, ele queria desesperadamente viajar para sua cidade natal, passar o Natal com a sua família. E ele sentiu essa necessidade de voltar para casa, mas ele procurou nos bolsos dele, colocou a mão nos bolsos e não tinha um centavo para voltar para casa. Então, ele viu a necessidade de ter o dinheiro para voltar para casa. Foi quando seu mentor, um místico etíope chamado Abdala, disse o seguinte a ele. Olhou para ele e disse. Ele disse uma frase que parecia loucura, né, para Neville. Mas ele disse o seguinte: Neville, você não vai para Barbados. Você já está em Barbados, viajando na primeira classe. Né? Então, o que é que Neville quis dizer, quis dar a entender sobre essa frase? Né? Que Neville, ele não ia para Barbados. Neville já estava em Barbados. Ele quis dizer que enquanto ele estivesse com a perspectiva daquela realidade, que ele não tinha nenhum real no bolso, nenhum centavo no bolso, a realidade dele ia continuar sendo de escassez, até que ele mudasse, né, a sua perspectiva para uma realidade de abundância, para que aí sim pudesse se manifestar, né, aquilo que tanto ele queria. Então,
sendo orientado pelo seu mentor, Neville começou a dormir todas as noites e a sonhar que já estava em Barbados. Ele começou a sentir o cheiro do mar de Barbados. Ele começou a se ver andando pelas ruas da ilha de Barbados, até que um dia, do nada, apareceu uma passagem para ele voltar à sua cidade natal. Neville ganhou uma passagem de navio na primeira classe e foi ter com a família, passou o Natal com a família. Então, essa história real deu origem, essa história real deu origem ao seu livro O Poder da Consciência. Neville descobriu que a única realidade que existe é o seu eu sou. Na página 10, na página 10, no livro O Poder da Consciência, de Neville Goddard, está escrito assim, eu vou ler para vocês. Eu sou é aquele que, em meio a um incontável número de formas, é sempre o mesmo. A grande descoberta deste princípio revela que, seja para o bem ou para o mal, o homem é, na verdade, o mestre de seu próprio destino, e que é o seu próprio conceito de si mesmo que determina o mundo onde vive. Então, eu tirei essa frase para explicar um pouco para vocês sobre o capítulo 1. Nessa frase que eu vou destrinchar um pouco do capítulo 1, o livro O Poder da Consciência. Então, o que é que ele está dizendo aí no capítulo 1? Que eu sou é aquele que, em meio a um incontável número de formas, é sempre o mesmo. Primeiramente, eu vou explicar para vocês relembrar a vocês que nós somos consciência, a luz habita em nós, e essa luz, ela dá forma a tudo que existe. É por isso que ele diz que eu sou aquele que, em meio a um incontável número de formas, é sempre o mesmo. Então, essa luz é o que dá forma a tudo. Então, tudo que você está consciente de ser vai se manifestar na sua realidade. Como aconteceu com Neville. Ele criou a consciência de que ele já estava lá na ilha de Barbados e isso se manifestou em sua vida. O eu sou é a luz, é a consciência que habita em nós e é o que dá forma a tudo que existe. Também, lá no capítulo 1, diz que o eu sou não pode ser dividido. Então, eu posso me ver de várias formas, né? De vários conceitos, adjetivos, mas o centro do meu ser permanece o mesmo. Então, o que ele quis dizer que tudo que eu disser depois do eu sou vai se manifestar em minha vida, mas o eu sou permanece inalterado. Ele simplesmente é. Também lá deu para subentender ou compreender que eu posso me esquecer de quem eu sou, de onde estou e o que eu sou, mas não posso me esquecer que eu sou. O que ele quis dizer? Que ainda que eu me esqueça quem eu sou, ainda que eu me esqueça onde eu estou e o que eu sou, jamais eu vou esquecer que eu sou, né? Então, um exemplo disso é que muitas vezes, quando a nossa mente está sem pensamento nenhum, fica zerado os pensamentos, muitas vezes a gente fica só no nosso eu sou. Então, se eu não sou Karina, eu sou o eu sou. É isso que ele quis dizer. Em outras palavras,
Se você estiver enfrentando qualquer problema, qualquer situação na sua vida, saiba que o que vê e o que você sente é o que vai se manifestar em sua vida. É simples. A consciência é a única realidade. O que eu estou consciente de ser é o que vai se manifestar na minha vida. Lembra lá do primeiro princípio do Ho'oponopono, lá de Morna Simeona? O meu universo físico é uma manifestação dos meus pensamentos. Se meus pensamentos são destrutivos, a minha realidade é destrutiva. Eu crio a minha realidade. Eu sou 100% responsável por criar a minha realidade. Então, e também tem lá na lei, na primeira lei do universo, que diz que o todo é mental, né? O todo é mental. Então, se tudo que existe ao meu redor começou primeiro na minha mente. Então, a consciência é você, você não é sua mente, você é a pura consciência, a luz habita em você, permeia todo o seu corpo, e tudo que você pensa e tudo que está programado na sua mente é o que se manifesta em sua realidade, queira você ou não. Então, esse primeiro capítulo de Neville Goddard, a começar pela história que a gente contou sobre ele mesmo, né? Como estudioso da mente humana, né? Ele provou do próprio estudo dele, ele foi a própria experiência. E ele entendeu que ele criava a realidade dele. E aí foi quando surgiu esse livro, O Poder da Consciência, que ele vem trazendo todo um estudo, né, sobre isso, sobre a consciência, sobre o eu sou, sobre que a gente manifesta a nossa realidade, que tudo que a gente é consciente de ser se manifesta em nossa realidade. E enquanto você não mudar a perspectiva do que você vê hoje, você vai continuar no mesmo lugar. Então, para que você mude, para que seu universo mude, você precisa pensar diferente, você precisa começar a ver aquilo que você quer manifestar. Agora, não é depois. É isso que ele diz lá no livro, no primeiro capítulo, O Poder da Consciência. Então, eu termino aqui essa primeira aula e a gente vai estudar devagarzinho, capítulo por capítulo, e eu vou ir tentando aí explicar para vocês cada capítulo, né? Então, até o próximo vídeo. Eu peço que vocês se inscrevam e curtam o vídeo. Desde já eu agradeço. Gratidão.